homem salva uma mulher de uma picada de cobra na natureza, apenas para descobrir que ela é herdeira de uma fortuna e agora se recusa a sair do seu lado. O veneno está se espalhando rápido. Você tem que ficar comigo. A voz de Caleb era firme, urgente, firme, como uma mão estendida através da névoa do pânico. O que você está fazendo com essas folhas? Eu vou morrer? Lynn ofegou, com a respiração curta e áspera, os olhos arregalados de terror enquanto a dor subia por sua perna como fogo lambendo suas veias. Caleb não respondeu imediatamente. Suas mãos se moviam com precisão praticada, esmagando as folhas verdes escuras entre os dedos até que elas sangrassem uma seiva terrosa e pungente. Ele as pressionou contra o ferimento perfurante logo acima do tornozelo dela, onde a cobra havia atacado com uma velocidade assustadora apenas alguns minutos antes. Isso ajudará a retardar o veneno, disse ele. Preciso que você fique de olho em mim. Não desmaie. Lynn cerrou os punhos na terra macia, contendo um grito quando o cataplasma de ervas começou a queimar sua pele. Seu coração batia tão forte que abafava os sons da floresta ao redor. Sua mente girava em descrença. Era para ser apenas mais uma jornada solo, mais um fim de semana de desafios, de clarear a mente, de escapar da prisão imponente que era sua vida em Portland. Ela havia pesquisado a trilha preparada meticulosamente, mas nada em seus guias ou equipamentos a havia preparado para aquilo. Uma picada de cobra venenosa a quilômetros de distância da civilização sem sinal de celular, e agora sendo tratada por um estranho que surgira das árvores como um espírito da floresta. Caleb olhou para ela, as sobrancelhas escuras franzidas. Seus olhos eram intensos, mas não cruéis, marcados pelo sol e pelo tempo. Respire. Você vai ficar bem, disse ele, enfiando a mão na pequena bolsa de couro pendurada no peito. Ele tirou um pequeno frasco com um líquido escuro, abriu-o e ofereceu a ela. Beba. É amargo, mas vai ajudar. Lynn hesitou, depois pegou com as mãos trêmulas. O gosto era tão horrível quanto ele prometera, como casca de árvore. É metal e algo antigo, mas ela o engoliu. Não tinha escolha. Sua perna inchava rapidamente, a dor aumentava e o mundo começava a girar nas bordas. O quê? Quem é você? Ela conseguiu dizer com a voz rouca. Caleb. Caleb Walker, respondeu ele sem olhar para ela, já colhendo mais ervas de um arbusto próximo. Eu moro aqui fora da rede elétrica. Você teve sorte de eu estar por perto. Eu estava caminhando. E... Suas palavras estavam arrastadas. A cabeça dela pendeu para o lado. Não, 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 Caleb disse bruscamente, voltando para o lado dela. Ele deu um tapinha delicado na bochecha dela. Lynn, certo? Esse é o seu nome. Sim. Eu vi na etiqueta dentro da sua mochila. Lynn, fique comigo. Ela piscou, forçando os olhos a se abrirem. Você mexeu nas minhas coisas para encontrar seu nome? Eu não sou ladra. Seu tom era seco e prático. Agora fique quieto. Preciso fazer uma pequena incisão. Lynn prendeu a respiração. Espera. O quê? Não. Sem facas. Ou isso. Ou o veneno continua se espalhando, disse Caleb. Ele já estava tirando uma pequena lâmina esterilizada da bolsa. Só um corte superficial. Preciso aliviar a pressão e drenar o máximo que puder. Você vai ficar bem. Ela gemeu quando a lâmina tocou sua pele, mas não se afastou. Sua mão cravou-se na terra, as unhas raspando a casca e a terra. Eu odeio isso. Eu odeio isso, ela murmurou. Eu sei, disse Caleb. Mas você está indo muito bem. Os minutos se arrastaram como horas. Caleb trabalhou com eficiência e foco, aplicando pressão, trocando o cataplasma de ervas, envolvendo a perna dela com um pano áspero com cheiro de pinho e fumaça. Ele estava calmo, ponderado. Sua presença a ancorou, impedindo-a de mergulhar completamente na escuridão que lhe obstruía a visão. Quando o pior passou, Caleb sentou-se sobre os calcanhares e enxugou o suor da testa. Precisamos levá-lo para um lugar seguro. Minha cabana fica a cerca de 1 quilômetro daqui. Eu vou te carregar. Você não precisa. Lynn se assustou, mas mal conseguia levantar a cabeça. Sim, disse ele simplesmente, erguendo-a com uma gentileza surpreendente. A cabeça dela descansou em seu ombro, o calor dele estranhamente reconfortante. A floresta passou como um borrão em uma névoa, de verde, dourado e dor. Enquanto se moviam por entre as árvores, Lynn lutava para se manter consciente. O ritmo dos passos de Caleb era constante, como o de um coração. Ela o ouvia, concentrava-se nele,
deixando que a guiasse para longe do pânico e para uma estranha sensação de confiança. Em algum lugar nas profundezas da floresta, um falcão gritou lá no alto. O vento sussurrava através das copas das árvores e nos braços de Caleb. Lynn fechou os olhos, não em sinal de rendição, mas na frágil esperança de que talvez, e apenas talvez, sobrevivesse aquele dia. A cabana parecia uma miragem por entre as árvores, uma modesta estrutura de madeira aninhada numa elevação no terreno, meio camuflada por samambaias e sombras. Caleb empurrou a porta com o ombro e carregou Lynn para dentro, seu peso leve, mas urgente em seus braços. Deitou-a delicadamente em uma cama de lona coberta com cobertores de lã áspera e moveu-se com velocidade treinada. Não havia tempo para conforto, apenas para sobrevivência. Não havia eletricidade nem zumbido de máquinas. Os únicos sons eram o crepitar do fogo que ele atiçava na lareira de pedra e a respiração ofegante de Lynn. Ele esmagou ervas secas num pilão e as adicionou a uma panela de água fervente sobre o fogo, o cheiro subindo, forte, medicinal, amargo. Enquanto a tintura fermentava, ele voltou para o lado dela e verificou o inchaço na perna. Havia se espalhado ainda mais, com as veias escurecendo ao redor do ferimento. Ela se mexeu, o rosto pálido, coberto de suor. Caleb? A voz dela era quase um sussurro. Dói. Eu sei, disse ele com a voz baixa e calma. Estou fazendo algo que vai ajudar. Fique quieta. Ela murmurou algo que ele não entendeu. Então se encolheu quando uma onda de dor a atingiu novamente. Ele pegou a pasta de ervas fria e recolocou delicadamente o curativo no ferimento. Seu toque era cuidadoso, deliberado, mas a visão do sofrimento dela apertou algo no fundo do seu peito. À medida que os minutos se arrastavam, Lynn oscilava entre a consciência e a inconsciência. Ela murmurou fragmentos, pensamentos incoerentes e memórias meio enterradas. Caleb se aproximou, tentando entender. Meu pai, ela murmurou. Ele vai enlouquecer se eu morrer aqui. Caleb franziu a testa. Seu pai vai mandar helicópteros. Ele sempre exagera. Ele fez uma pausa observando o rosto dela. Ela parecia alguém que viveu com conforto, suas roupas eram de alta qualidade, sua pele macia apesar da sujeira e do suor. Aquela única frase pintou um quadro. Uma garota rica, provavelmente da cidade, rebelando-se contra uma vida excessivamente controlada. Ela provavelmente viera ali em busca de aventura, para se sentir viva, e agora estava pagando o preço. Mesmo assim, ele não disse nada. Suposições eram perigosas. Ele só precisava mantê-la viva. A poção estava pronta. Caleb voltou. Com uma xícara fumegante do líquido fétido, levantou a cabeça dela e a levou aos lábios. Beba. Eu sei que o gosto é ruim, mas vai ajudar a eliminar as toxinas. Ela obedeceu fracamente, tossindo enquanto o líquido queimava sua garganta. As horas que se seguiram se misturaram. Caleb sentou-se ao lado dela, trocando o curativo, enxugando sua testa, ouvindo o silvo do vento lá fora e o tique-taque de sua vida lentamente escapando do perigo. Ou assim ele pensava. Perto da meia-noite, sua respiração mudou. Era superficial, mais lento. Lynn. Ele chamou suavemente. Lynn, abra os olhos. Nenhuma resposta. Ei, olhe para mim, ele disse mais alto dessa vez com um pânico transparecendo em sua voz. Vamos lá, você ainda não terminou. Ela soltou um suspiro estridente e depois nada. Droga. Caleb se moveu de repente, puxando o cobertor e encostando o ouvido no peito dela, sem fôlego. Seu pulso estava fraco, quase desaparecido. Ele iniciou a RCP sem hesitar. Compressões, respirações, compressões. Suas mãos pressionaram o externo dela com uma precisão nascida do treinamento e do desespero. Vamos lá. Você não vai morrer na minha cabana. Está me ouvindo? Ele rosnou entre dentes. Outra respiração, mais compressões. O suor escorria pelo seu pescoço. A luz da fogueira tremeluzia intensamente, projetando sombras nas paredes da cabana como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Lynn, ele gritou. Respire. Seu corpo estremeceu e então ela ofegou, os olhos se arregalando de choque e medo. Engasgou com o ar, as mãos se agitando até que ele as segurou delicadamente. Calma, calma. Você voltou, ele disse. A voz dele embargou levemente. Você está segura. Ela o encarou, aterrorizada, confusa. Eu não consegui. Tudo ficou escuro.
Você parou de respirar, disse Caleb. Mas eu te trouxe de volta. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela virou o rosto, envergonhada, vulnerável. Eu pensei que fosse forte. Você é, ele disse suavemente. Você só encara algo maior que a força. Ele sentou-se ao lado dela, observando sua respiração se estabilizar, o peito subindo e descendo em um ritmo frágil. Seu pulso ainda estava fraco, mas estava lá, vivo, presente. Lá fora, o vento mudou. A noite ficou mais silenciosa. Lá dentro, ao lado da lareira, 2 estranhos estavam sentados em silêncio, um mal se agarrando à vida, o outro guardando-a como uma chama frágil. A luz do sol entrava pela pequena janela da cabana, lançando raios dourados sobre o piso, áspero de madeira. O aroma de ervas e fumaça de lenha pairava no ar, misturando-se ao suave crepitar de uma fogueira se apagando. Lynn se mexeu sob os cobertores, seus olhos se abrindo para um mundo que lhe parecia estranhamente desconhecido e inteiramente real. Por um momento, ela não se lembrou de onde estava. Então a dor na perna retornou. Fraca, mas presente, ancorando. A verdade. Ela se levantou ligeiramente, estremecendo, e olhou ao redor. O cômodo era minimalista, mas quente, com prateleiras forradas com potes de folhas e raízes secas, ferramentas organizadas com cuidado, livros empilhados desordenadamente em um canto. Era primitivo, mas de alguma forma reconfortante. Seu olhar pousou em Caleb, que estava sentado em silêncio a uma mesa perto da lareira, moendo algo num pilão. Sua testa franziu em silenciosa concentração. Você me salvou, ela disse com a voz rouca. Ele olhou para cima, calmo, mas alerta. Você me assustou, respondeu ele. Mas sim, você conseguiu. Lynn piscou, observando. Oh, há quanto tempo estou desacordada? 2 dias. A febre baixou ontem à noite. Você está se recuperando bem, considerando tudo. Ela afundou nos travesseiros e tentando processar tudo. Não acredito que ainda estou vivo e que você usou folhas e raízes para fazer isso. Caleb assentiu levemente. A natureza nos dá o que precisamos se soubermos olhar. Havia algo de tranquilizador nele, sua energia tranquila e firme. Lynn o observava se mover, seus gestos deliberados e metódicos. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera, em seu mundo. Tudo era apressado, otimizado, programado. Caleb operava em um ritmo inteiramente seu. Nos dias seguintes, Caleb cuidou dela com delicadeza, mas sem reclamar. Preparava chás de ervas que a ajudavam a dormir, sopas com verduras, colhidas e cogumelos selvagens e cataplasmas que aliviavam o inchaço na perna. Lynn, ainda fraca demais para caminhar muito, passava horas observando a floresta pela janela, ouvindo o vento e conversando com Caleb quando ele permitia. Ele não era falante por natureza, mas lenta e cautelosamente foi se abrindo. Ela descobriu que ele havia sido médico militar, no exército. Ele vira coisas na guerra que nunca o abandonaram. O tipo de feridas que vivem no fundo da alma. Depois de perder um colega soldado, um amigo próximo, em um bombardeio na estrada, Caleb se afastou de tudo. Cidade, família, barulho. Ele comprou um terreno perto da floresta e construiu a cabana sozinho. Vim aqui para esquecer, disse ele certa vez. Mas fiquei para lembrar de uma forma diferente. Lynn ficou cativada não apenas pela história dele, mas por ele, por sua quietude, sua resiliência e, mais do que isso, pela gentileza silenciosa que parecia guiar cada ação sua. Pela primeira vez em anos, ela sentiu algo dentro de si se aquietar, não desaparecer, mas suavizar. Você não é o que eu esperava, disse ela certa manhã, sentada do lado de fora da cabana, enrolada em um cobertor, enquanto Caleb cortava lenha por perto. Ele ergueu uma sobrancelha. E o que você esperava? Não sei. Um homem selvagem das montanhas? Você é surpreendentemente sábio. Ele deu um leve sorriso. Essa é uma maneira educada de dizer que estou velho. Eu não disse isso. Você pensou. Ela riu, e o som assustou os dois. Fazia dias que nenhum deles ouvia uma risada, mas o ritmo tranquilo em que se haviam estabelecido foi subitamente quebrado. Num fim de tarde, Lynn estava sozinha na cabana, cochilando levemente, quando um som a despertou. Um farfalhar pesado, folhas estalando, algo grande se movendo no mato logo além da clareira. Ela se sentou, com o coração acelerado, e foi lentamente até a janela. Um urso preto. Era enorme, caminhando lentamente pela orla das árvores, farejando o ar. Movia-se com lenta curiosidade, balançando a cabeça.
Lynn prendeu a respiração. O urso estava se aproximando perto demais. Ela recuou, tropeçando em um banquinho e caindo com força. O estrondo assustou o urso. Parou, com as orelhas em pé. Lynn correu para a porta, mas congelou, paralisado de medo. Nesse momento, Caleb apareceu na beira da clareira, retornando com um feixe de lenha pendurado no ombro. Ele viu o urso largar a madeira. Sua postura mudou imediatamente. Calma, autoritária. Fique dentro de casa, disse a Lynn em voz baixa e autoritária. Ela assentiu, abaixando-se atrás do batente da porta e espiando por uma fresta. Caleb caminhou lentamente até a fogueira e pegou uma panela de lata. Com movimentos medidos, bateu a contra uma panela de metal, fazendo um barulho alto. Ele não gritou. Ele não correu. Apenas um ruído firme e rítmico. O urso hesitou, depois se virou e voltou para a mata. As árvores o engoliram por inteiro. Só quando a clareira ficou vazia é que Caleb abaixou a panela. Ele olhou para a cabana, viu o rosto pálido de Lynn espreitando e assentiu com um único aceno. Mais tarde, quando ela conseguiu respirar novamente, disse: "Você nem estava com medo." "Eu estava", admitiu ele. "Eu simplesmente sei como sentir medo sem deixar que isso decida o que vai acontecer em seguida." Ela o observou em silêncio, sentindo como seu coração ainda batia forte, e se perguntou como era possível que um estranho a fizesse se sentir mais segura do que qualquer outra pessoa jamais se sentira. Os dias que se seguiram se acomodaram em um ritmo tranquilo, quase sagrado. Lynn ficou, não por necessidade. Ela já conseguia andar, o inchaço na perna quase desaparecido, mas porque algo dentro dela estava começando a mudar. Pela primeira vez em anos, ela ainda se sentia aterrada, como se cada respiração na floresta estivesse desfazendo os nós que ela carregava dentro de si por muito tempo. Ela perguntou a Caleb se ele a ensinaria. A princípio, ele pareceu surpreso. "Ensinar o quê?" "A sobreviver como você", ela respondeu. "Como saber qual folha cura e qual mata. Como viver sem precisar de todo o resto." Ele assentiu uma vez. Tudo bem. A cada manhã, eles se aventuravam um pouco mais longe da cabana. Caleb a ensinava a reconhecer as sutis diferenças entre plantas venenosas e medicinais, a seguir rastros de animais, a ouvir a linguagem da floresta, o estalar do casco de um veado, o grasnar de alerta de um corvo, o silêncio antes de uma tempestade. Lynn absorvia tudo, com a mente afiada e o coração aberto. Não havia fingimento entre eles, nem distrações. Ela não se importava que seu cabelo estivesse emaranhado ou que suas mãos estivessem sujas. Caleb não perguntou sobre o passado dela, e ela não o contou voluntariamente. Eles viviam em um momento presente que parecia mais real do que qualquer sala de reuniões ou apartamento de luxo jamais teve. Certa tarde retornaram à cabana depois de vasculharem o local. Caleb carregava uma pequena cesta de raízes e cogumelos, explicando como a composição do solo afetava a potência de diferentes ervas. Lynn ouvia rindo, enquanto ele contava a vez em que confundira gengibre selvagem com uma planta parecida, o que o deixou com dor de estômago que durou uma semana. Mas ao se aproximarem dos degraus da varanda, o pé de Caleb prendeu em uma pedra solta. Ele tropeçou, a cesta voando de suas mãos, e caiu com força nos degraus de madeira. Caleb e Lynn correram para o lado dele, com o coração disparado. Ele fez uma careta tentando se sentar. "Estou bem. Talvez tenha torcido alguma coisa." "Não se mexa", disse ela, com a voz mais áspera do que esperava. "Você poderia ter batido a cabeça." Ela se ajoelhou ao lado dele com as mãos tremendo, levemente enquanto o examinava. Seu tornozelo já estava inchado e um arranhão no antebraço sangrava sem parar. "Já vi pior", disse Caleb, tentando dar um meio sorriso. "Não", respondeu ela, com a garganta apertada. "E eu não quero." Juntos, eles conseguiram levá-lo para dentro. Lynn limpou o ferimento com água e um pano limpo, exatamente como fizera com ela dias antes. Ela encontrou os cataplasmas que ele usara, imitando seu método, envolvendo seu braço com cuidado e ternura. Os papéis haviam se invertido, mas sua gratidão permanecia mais profunda agora, envolta em algo que ela não estava pronta para nomear. À medida que a noite caía e o fogo aquecia o quarto, Lynn sentou-se ao lado de Caleb, observando, o cochilar levemente. Seu rosto estava relaxado, as feições rígidas suavizadas pelo sono e pela dor. Ela estudou as rugas ao redor dos olhos, os fios prateados em seu cabelo, a força silenciosa que ele carregava como uma segunda pele. Algo havia mudado. O que começou como sobrevivência tornou,
Se confiança. E o que cresceu a partir da confiança era outra coisa. Suave, inegável. Ela se recostou na cadeira e sussurrou para o quarto. Eu deveria ter vindo aqui. Caleb se mexeu, mas não acordou. E Lynn, com o coração transbordando e ainda se recuperando, sabia que algo dentro dela havia voltado à vida. Não apenas seu corpo, mas algo muito mais difícil de alcançar. O sol da manhã lançava longas sombras por entre as árvores, infiltrando-se na cabana e acordando Lynn suavemente antes de Caleb. Ela sentou-se lentamente em sua cama, ouvindo o ritmo suave de sua respiração. Do outro lado da sala, a paz da floresta penetrara em seus ossos. Sua perna estava quase curada, forte o suficiente para caminhar pela mata sem estremecer. Mas a cada dia que passava, a realidade do mundo exterior pressionava um pouco mais, contra o silêncio que ela tanto estimava. Lynn se levantou, enrolou-se na velha camisa de flanela que Caleb lhe dera e saiu. A manhã estava fresca e vibrante, com pássaros cantando no topo das árvores, o orvalho grudado na grama alta. Ela caminhou em direção à borda da clareira, com os pensamentos emaranhados. Estava na hora. Ela sabia há dias que não podia continuar se escondendo atrás de pinheiros e flores silvestres. Caleb merecia saber a verdade. Ela lhe devia isso e muito mais. Mais tarde naquela manhã, ela o encontrou sentado perto da fogueira, afiando uma faca com cuidado e prática. Sua expressão, como sempre, era calma, indecifrável. Ela sentou-se ao lado dele com o coração disparado. Preciso te contar uma coisa, disse ela suavemente. Ele a olhou, sentindo o peso por trás de suas palavras. Vá em frente. Ela respirou fundo. Meu nome é Lynn Bennett. Meu pai é Richard Bennett, o CEO da Bennett International. Caleb fez uma pausa no meio do caminho, dizendo: Sim. Ela olhou fixamente para o fogo. Sou filha única dele. O que significa que eu deveria ser a herdeira. Caleb largou a faca. Ele não falou nada, mas sua imobilidade dizia tudo. Lynn continuou com a voz mais firme do que se sentia. Eu estava noiva de Thomas Grayson. Ele é filho de um magnata do mercado imobiliário, e o casamento foi mais sobre a fusão de impérios do que sobre amor. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis nada disso. Nem a vida que planejei para mim, nem o nome que nunca ganhei, nem os holofotes. Ela o encarou. Fugi 3 semanas antes do casamento. Fiz uma mala, desliguei o celular e desapareci no único lugar onde pensei que ninguém me encontraria. A natureza selvagem, disse Caleb baixinho. Ela assentiu. Eu só queria respirar. Para lembrar quem eu sou quando ninguém está olhando. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, finalmente, por que me contar agora? Porque eu confio em você. E porque eu sei que isso muda as coisas. Caleb olhou para ela. Olhou de verdade. E ela viu a tempestade nos olhos dele. Então ele disse algo que ela não esperava. Isso não muda quem você é. Não para mim. Lynn piscou. Sério. Você ainda é a mulher que lutou para sobreviver. A que riu das minhas piadas antigas e chorou quando torci o tornozelo. A floresta não se importa com o seu sobrenome. E eu também não. A emoção a invadiu. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo baixo cortou o silêncio. O inconfundível baque das hélices do helicóptero. Os olhos de Lynn se arregalaram. Caleb se levantou, os olhos examinando o céu. Não, ela sussurrou. Ele se virou para ela. Você deixou algum jeito de eles te rastrearem? Não. Nada. Eu não fiz isso. Ela prendeu a respiração e pegou a câmera da trilha. Passei por um antes de ser mordido. Meu rosto pode ter sido o gatilho. O som ficou mais alto, mais próximo. Em poucos minutos, um helicóptero preto e elegante desceu sobre a clareira, achatando a grama alta com o vento. Poeira e folhas voavam no ar. Lynn protegeu o rosto quando homens de terno escuro saltaram, alguns com rádios, outros chamando seu nome. Senhora Bennett? Lynn. Graças a Deus que a encontramos. Um deles correu à frente, claramente na liderança. Seu pai estava morrendo, de preocupação. Temos equipes de busca no local há dias. O coração de Lynn batia forte. Ela olhou para Caleb, cujo rosto endurecera, neutro, mas distante. Você está indo embora, disse ele. Eu não planejei isso, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Eu não queria ser encontrada. O homem se aproximou. Temos que ir. Seu pai está esperando você. A imprensa está esperando uma declaração. Preciso de 1 minuto, disse ela bruscamente. Ele assentiu recuando,
deixando ela e Caleb em um momento de calma que se esvaía. Ela se virou para ele pegando sua mão. Não estou pronto para ir embora. Ele apertou os dedos dela gentilmente. Mas você precisa ir. Eu não pertenço a esse mundo. Você sim, ele disse suavemente. E talvez um dia você encontre um jeito de pertencer a ambos. A voz dela falhou. E se eu não quiser? Os olhos de Caleb se fixaram nos dela. Então você decide o que é mais importante. Mas você deveria ir agora. Não porque está correndo, mas porque está escolhendo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você vai me esperar? Eu não vou a muitos lugares, disse ele com um sorriso fraco. Você sabe onde me encontrar. Enquanto o helicóptero decolava, Lynn olhou para de cabana, para a floresta, para Caleb parado na clareira. Ela pressionou a mão contra a janela, observando. O encolher sob a máquina em ascensão. Parte do seu coração ficou com ele no silêncio, na fumaça, na terra. O resto voava de volta para o barulho de um mundo do qual ela tanto tentara escapar. A cidade parecia outro planeta. No momento em que Lynn desceu do helicóptero para o heliporto no topo da sede da Bennett International, o mundo se precipitou sobre ela, com câmeras piscando, equipes de segurança, funcionários internos impecáveis e o zumbido distante, do tráfego abaixo. Ela piscou sob o céu claro, sua pele ainda com um leve cheiro de pinho e fumaça. O barulho, o ritmo, o peso de tudo aquilo lhe reviraram o estômago. Ela foi escoltada até a suíte da cobertura onde seu pai jazia em uma cama de hospital, temporariamente transferido para o escritório em busca de conforto e familiaridade. Richard Bennett parecia menor do que ela se lembrava, um homem diminuído não apenas pela doença, mas por anos carregando um império. Lynn. A voz dele embargou de emoção. Você voltou. Ela sentou-se ao lado dele, pegando sua mão gentilmente. Eu precisava. Você deixou o mundo em causa, ele disse com uma risada rouca. Desaparecendo daquele jeito. Você virou manchete no mundo todo. Eu sei, ela disse suavemente. Mas eu tive que desaparecer para me encontrar. Ele olhou para ela, parecia mesmo que a estava vendo de novo. Preciso que você assuma o controle, Lynn. Eu construí esta empresa para você. Tudo. Cada negócio, cada noite, cada sacrifício. Foi para que você nunca tivesse que passar por dificuldades. Ela engoliu em seco. Pai, eu sei o que esta empresa significa para você. Respeito o que você construiu. Mas não posso ser quem você quer que eu seja. Você não tem ideia de como este mundo pode ser difícil sem energia, disse ele. Eu tenho, ela respondeu. Eu vivi sem energia e, pela primeira vez, encontrei paz. Ele tentou argumentar, mas ela apertou a mão dele delicadamente. Não vou abandonar a família. Só não vou me tornar alguém que nunca escolhi ser. Os dias seguintes foram uma mistura de reuniões, ofertas e especulações da mídia. Lynn manteve a calma. Ela revisou sua herança, seus bens e o que seu papel exigiria. Então, sem aviso prévio, ela começou a redirecionar ativos, criando um novo fundo para apoiar os esforços de conservação florestal, lançando um fundo para fornecer educação ambiental a jovens carentes e doando grande parte de sua fortuna para a Wilderness Rescue Services, o mesmo tipo de pessoa que um dia poderia salvar alguém como ela. O conselho ficou furioso. A imprensa estava confusa, mas Lynn nunca se sentira tão certa. E então veio a coletiva de imprensa. Ela estava diante de um mar de câmeras. Sua imagem projetada em telas, sua voz pronta para alcançar milhões. Seu cabelo estava preso de forma simples, suas roupas modestas, porém elegantes. Não havia assessor de imprensa, nem teleprompter, apenas ela. Obrigada a todos por terem vindo, começou ela. Sei que tem havido muita especulação sobre meu desaparecimento, meu retorno e meu futuro na Bennett International. Ela fez uma pausa, inspirando fundo. Durante anos, segui um caminho que foi pavimentado para mim antes que eu tivesse idade suficiente para andar. Frequentei as melhores escolas, usei as roupas certas, apertei as mãos certas e, por muito tempo, pensei que isso bastasse. Mas eu estava enganado. As câmeras clicavam freneticamente. Sussurros percorreram a sala. 3 semanas atrás, eu estava perdido na natureza selvagem do Oregon. Quase morri. E eu fui salvo. Não pela tecnologia, não pelo privilégio, mas por um homem que vive com simplicidade e entende o valor da vida além do lucro. Ele me lembrou que não somos medidos pelo que possuímos, mas pelo que protegemos. Sua voz ficou mais forte. Estou me afastando de qualquer cargo executivo na Bennett International. Não liderarei a empresa.
Não herdarei o trono que nunca quis. Em vez disso, escolho dedicar minha vida a algo em que acredito. Proteger o mundo natural que salvou. O meu. Repórteres ficaram boquiabertos. Alguns se levantaram. Outros dispararam perguntas. Lin levantou a mão. Redirecionei uma parte significativa da minha herança para uma fundação comprometida com a preservação de florestas, a educação da próxima geração e o financiamento de operações de resgate em áreas selvagens. Não voltarei à sala de reuniões. Meu futuro está em outro lugar, mais perto da terra e mais perto da pessoa que finalmente me tornei. Houve silêncio. Pela primeira vez, talvez em toda a sua vida, Lin não estava tentando corresponder às expectativas de ninguém. Ela estava simplesmente dizendo a verdade. Após a conferência, enquanto o caos continuava a se desenrolar atrás dela, ela entrou em um corredor silencioso, longe das câmeras. Encostou-se na parede e fechou os olhos. Ela pensou em Caleb. Pensou na luz da lareira dançando nas paredes da cabana, no aroma das ervas, no som da voz dele no silêncio. Ela havia feito sua escolha, e agora era hora de voltar para casa. A floresta a recebeu como uma velha amiga. O cheiro do musgo úmido, o sussurro do vento passando pelos pinheiros imponentes, o som irregular da terra estalando sob suas botas. Tudo voltou à mente de Lin como a respiração após prendê-la por muito tempo. Sua mochila estava leve, mas seu coração estava mais pesado do que nunca. Cheio de expectativa, cheio de esperança. Ela não mandou recado. Ela queria voltar do mesmo jeito que havia chegado. Inesperadamente, autenticamente. Autenticamente. A trilha agora lhe era familiar, embora o terreno ainda a desafiasse. Ela se moveu com cuidado, usando os pontos de referência que Caleb certa vez apontara. O cedro inclinado, a rocha bifurcada, o tronco caído em forma de ponte. Cada um deles a aproximava cada vez mais dele. A cabana surgiu no momento em que o sol se punha atrás das árvores, projetando longas sombras na clareira. Fumaça saía em leves espirais da chaminé, e o jardim que Caleb cuidava ainda florescia com verduras e ervas silvestres. Seu coração batia forte. Ela entrou na clareira. Dentro da cabana, Caleb estava fazendo as malas. Seus pertences eram poucos, mas seus movimentos eram lentos e deliberados. Ele parava de vez em quando, olhando ao redor do cômodo como se tentasse memorizar. Lo, mesmo, sendo um lugar que ele havia construído com as próprias mãos. O silêncio se tornara barulhento desde que Lin partira. Toda vez que olhava para o caminho que saía da cabana, ele quase esperava que ela aparecesse. Mas ela nunca apareceu. Até agora. Uma batida suave ecoou na porta de madeira. Caleb congelou, olhando para ela incrédulo. Por um momento pensou que pudesse ser uma ilusão nascida da saudade. Mas então outra batida, mais forte desta vez, mais certeira. Ele atravessou o quarto e abriu a porta. Lá estava ela, com as bochechas coradas, os olhos brilhantes de emoção. A mesma camisa de flanela amarrada na cintura, o cabelo despenteado pelo vento. Lin não esperou que ele falasse. Deu um passo à frente e o abraçou, enterrando o rosto em seu peito. Caleb cambaleou um pouco, mas a segurou, seus braços a envolvendo firmemente como se estivessem esperando por aquele momento. O tempo todo, ela sussurrou em sua camisa com a voz trêmula. Você salvou minha vida, mas também me deu uma razão para viver. Caleb a abraçou com mais força. Ele não perguntou por que ela havia voltado. Ele não precisava. Quando ela finalmente se afastou, com a mão ainda pousada no peito dele, ela olhou em seus olhos. Achei que precisava fugir da minha vida para encontrar paz. Mas aprendi uma coisa. Eu precisava escolher. Escolhi isso. Eu escolhi você. Ele examinou o rosto dela, lendo cada palavra em sua expressão, cada verdade em seu silêncio. Então, finalmente, ele disse: eu estava prestes a ir embora. Ela franziu o senho. Por quê? Porque eu achava que tinha perdido algo que nunca tive de verdade. Eu não podia ficar ali com fantasmas. Ela estendeu a mão e tocou-lhe a bochecha, delicadamente. Bem, eu não sou um fantasma. Não, ele disse com a voz rouca. Você é a coisa mais real que já entrou na minha vida. Ela sorriu em meio às lágrimas. Então vamos parar de nos afastar um do outro. Ele assentiu lentamente e deu um passo para o lado, mantendo a porta escancarada. Lin entrou, livrando-se do peso do mundo na soleira, adentrando o brilho cálido da lareira e a tranquilidade da vida que escolhera. Não como visitante desta vez, mas como alguém que havia voltado para casa.
Naquela noite, sob as estrelas e ao lado da lareira, sentaram-se lado a lado em silêncio. Sem planos, sem promessas, apenas presentes. E pela primeira vez na vida de ambos, isso foi mais do que suficiente. Meses se passaram, e a floresta mudou com as estações. O frescor do outono transformou as folhas em uma cascata de âmbar e dourado. A neve caiu suavemente depois disso, cobrindo as árvores e silenciando o mundo em branco. A primavera retornou com flores silvestres brotando do solo descongelado, e com ela veio algo ainda mais extraordinário. A esperança renasceu não apenas na natureza, mas na vida que Caleb e Lynn construíram juntos. Eles não retornaram ao mundo como ele era. Em vez disso, convidaram o mundo a vir até eles. Tudo começou com uma ideia. Simples, clara, enraizada em um propósito. Um centro onde as pessoas pudessem aprender a navegar pela natureza com segurança, a respeitar o poder e a cura da natureza e a encontrar paz longe do concreto e do barulho. Caleb tinha o conhecimento. Lynn tinha os recursos. Juntos, eles construíram algo que não era dela nem dele, mas inteiramente deles. O Instituto Wildhaven, situado na mesma clareira onde ficava a antiga cabana de Caleb, agora se expandia e se fortalecia. Tornou-se um santuário para aqueles que buscavam se reconectar com o mundo natural. Eles ofereceram workshops sobre fitoterapia, técnicas de sobrevivência e gestão ambiental. Equipes de resgate foram treinadas lá, usando os métodos de Caleb e o financiamento de Lynn, para se prepararem para emergências nas profundezas da floresta. Os convidados vieram de todas as esferas da vida. Caminhantes, estudantes e até executivos corporativos se cansaram de um mundo que se movia rápido demais. A notícia se espalhou não por meio de marketing ou ataques midiáticos, mas por meio de histórias compartilhadas por aqueles que chegaram à floresta e partiram, transformados. As pessoas falavam do homem que conseguia nomear cada árvore pelas folhas, que carregava uma sabedoria silenciosa em seu silêncio, e da mulher com fogo no coração, que abandonou um império bilionário não em rebelião, mas em busca de algo mais sagrado, verdade. O amor deles não era chamativo, não era barulhento nem extravagante. Era visível na maneira como se moviam juntos, na maneira como Lynn ria com mais liberdade agora, na maneira como os olhos de Caleb se suavizavam ao olhar. Lá. Era ouvido no eco de seus passos compartilhados nas trilhas, no calor de suas risadas. Ao redor de uma fogueira com voluntários. Na quietude de uma manhã em que nenhum dos dois precisava falar para se sentir compreendido, os visitantes frequentemente perguntavam: "É verdade a história de como vocês dois se conheceram?" Lynn sorria. "Quase morri." Caleb acrescentava secamente. "Ela era uma paciente terrível." E os dois riam. O tipo de riso que só vem de quem viveu algo que vale a pena lembrar. Juntos, eles ensinavam aos outros não apenas como sobreviver, mas como viver plenamente, com simplicidade. E à noite, quando o trabalho terminava e o céu adquiria tons de lavanda e rosa, Lynn e Caleb percorriam a trilha atrás de sua casa, de mãos dadas, os dedos entrelaçados como as raízes das árvores ao redor, separados, mas sempre conectados. Em uma dessas noites, eles chegaram ao seu lugar favorito, uma elevação com vista para o vale, onde a última luz do dia tocava as copas das árvores como ouro. Lynn encostou a cabeça no ombro de Caleb. "Você acha que algum dia voltaremos para a cidade?" Ela assentiu. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: "Talvez um dia se precisarmos ir, mas não porque estamos fugindo de alguma coisa." Ela sorriu. "Não estamos mais fugindo." "Não," ele concordou. "Estamos exatamente onde pertencemos." Eles ficaram em silêncio, observando o sol se pôr atrás das montanhas, seus últimos raios, banhando a floresta com um brilho âmbar quente. Pássaros cantavam uns aos outros ao longe. Uma brisa suave agitava as folhas e por um instante o mundo parou. Lynn se virou para Caleb, seus olhos refletindo o céu. "Uma vez você me disse que eu tinha sorte de você estar por perto. Eu me lembro. Acho que tive sorte por muito mais do que isso." Ele pegou a mão dela e a apertou delicadamente. "Eu também." E ali, no coração da floresta que um dia os uniu através do perigo e do acaso, Lynn e Caleb estavam lado a lado. Duas almas que vagaram, sobreviveram e encontraram algo maior do que jamais imaginaram. Não apenas amor, mas também um lar. Às vezes, as jornadas mais inesperadas nos levam exatamente onde deveríamos estar. No silêncio da floresta, em meio ao perigo e à solidão, Lynn e Caleb encontraram não apenas sobrevivência, mas também propósito, paz e amor.
A história deles é um lembrete de que a cura pode vir dos lugares mais selvagens e que, quando ousamos viver com sinceridade, muitas vezes encontramos algo muito mais belo do que aquilo de que estávamos fugindo. Se esta história tocou seu coração, inspirou você ou simplesmente lhe proporcionou um momento de aconchego, convidamos você a se juntar à nossa comunidade de ouvintes que acreditam no poder de contar histórias com o coração. Assine o Soul Stirring Stories para mais histórias reais de resiliência, amor e redenção. Histórias que curam a alma e permanecem com você por muito tempo depois de terminarem. Obrigada por assistir. Até a próxima história.